Olá, começando uma nova série de vídeos sobre cryptocurrencies e mercado financeiro. Eu queria falar um pouco, vou começar falando um pouco sobre cryptocurrencies. Vamos lá. Da onde vem o valor de uma cryptocurrency? Bem, da onde vem o valor do dinheiro? Essa é a primeira pergunta que eu queria trazer aqui. É o seguinte: até 1977, o dólar, por exemplo, ele significava ouro, ou seja, um dólar significava o percentual de uma barra de ouro. E vem sendo assim desde a Grécia Antiga, quando o dinheiro foi inventado. Ele era um título de um bem, ou seja, podia ser um título trocado em relação a um quilo de açúcar, a um quilo de sal, ao quilo de ouro, de chumbo, de prata, de platina, que as pessoas, em vez de trocar o bem, começaram a trocar os títulos. Porque é mais fácil você mover a propriedade de uma tonelada de açúcar do que uma tonelada de açúcar. Então, esses títulos começaram a ser trocados. E aí, em 1977, o governo americano decidiu desatrelar a sua moeda do bem. Ou seja, o dólar passou a não ser um título de um bem material e passou a ser simplesmente uma moeda fiat. Essa moeda é baseada na confiança, é baseada na capacidade que o país que gera essa moeda tem de gerar riqueza. Por que eu digo isso? Ah, Imagina o seguinte: o Banco Central americano, por exemplo, ele tem a capacidade de imprimir dinheiro, ok? Então, se o país gera um certo, um certo número limitado de riqueza e imprime um certo número de notas maior do que o número da riqueza, você vai ter inflação. Por quê? Você vai ter mais notas representando o mesmo valor. Isso acontece o contrário também. Por exemplo, quando um país deixa de imprimir dinheiro e gera mais valor em termos de bens e produtos. O que acaba acontecendo, você tem uma deflação, porque a nota passa a valer mais do que o produto. Deflação é ruim em qualquer lugar do mundo. Os cientistas financeiros, economistas, eles chegaram à conclusão de que para ter uma saúde financeira, para haver pleno emprego, para haver uma economia saudável e rodando, é necessário uma inflação de até 5% ao ano. Dessa forma, você incentiva o consumo sem ser exacerbado. A cryptocurrency ela vem para atacar exatamente esse problema. Agora, durante a pandemia, você tem governos tentando suprir a necessidade de negócios que estão quebrando porque não podem abrir as portas por causa do vírus. O que acontece? Você tem pessoas em casa que estão deixando de gastar dinheiro porque elas não vão a um restaurante, elas não vão mais a teatro, elas não vão mais a cinema, elas não estão consumindo mais como elas consumiam antes. Ou seja, o dinheiro está ficando retido no banco. E você tem de outro lado os produtores, os atores, os artistas, os barbeiros, as cabeleireiras, as manicures, que não estão sendo capazes de se sustentar. O que o governo está fazendo é, eles estão entrando no meio dessa história, porque não está tendo mais, o dinheiro não está saindo mais da mão de quem tem o capital para a mão de quem precisa do capital. O que o governo está fazendo, ele está entrando nesse meio e está fornecendo dinheiro a quem não pode morrer de fome. Perfeito, tem que ser feito. O problema é que esse dinheiro está vindo da onde? Esse dinheiro não está saindo da onde ele existe para onde ele tem que ir. Ele está saindo de um fundo financeiro do país que nem sempre existe. No caso do Brasil, por exemplo, o Brasil está deficitário. Quando você ouve no Jornal Nacional, quando você lê que o Brasil terminou o ano com 30 e tantos bilhões, com 300 e tantos bilhões de déficit, significa que o Brasil teve que imprimir esse dinheiro, que o Brasil teve que ou rolar uma dívida, o que costuma acontecer, mas que o país, para cobrir a sua necessidade de capital, acabou imprimindo dinheiro. E esse é o grande benefício da cryptocurrency.
A Bitcoin, por exemplo, ela tem um cap. Você sabe que ela tem um limite de geração, ela tem um limite no minting, na cunhagem. Uma palavra estranha, né? Cunhagem. Mas ela tem um limite na cunhagem. Ela tem uma lei de cunhagem e ela tem um limite na cunhagem. E isso não tem controle humano. É um controle a partir de software, é um controle completamente abstrato do ser humano. Ele é feito completamente por algoritmos dentro dos nós do blockchain. Eu vou fazer uma série explicando o que é blockchain, bem simplesinho, um videozinho de 5 minutos. Cada parte, cada tecnologia que faz ele. Depois eu vou postar e aí vocês procuram no meu canal. Voltando ao assunto. A Bitcoin, ela não é passível de impressão desordenada. A Bitcoin, o valor dela é o valor nativo de mercado. O que isso significa? Significa que você não tem uma autoridade central por trás do dinheiro. Isso tem milhões de implicações. Por exemplo, é difícil você controlar quem segura uma Bitcoin. É difícil você controlar quanto cada pessoa segura. É difícil você controlar o valor da Bitcoin. Dessa forma, quem acaba controlando o valor da Bitcoin é o mercado. O que os liberais, o que as pessoas que acreditam no mercado financeiro acreditam é que tem que ser assim. É a lei da oferta e da procura, lei do mercado. Quando tem mais procura, aumenta o valor. Tem menos procura, diminui o valor. Nem sempre as moedas fiat, a moeda de papel, elas são assim. Por quê? Se um Trump da vida assume a presidência e resolve que, ok, eu preciso de dinheiro, imprime aí o dobro do que a gente tem agora de notas. Existe uma certa independência do Banco Central americano. Mas, de qualquer forma, ainda são pessoas definindo quanto será impresso ou quanto será destruído. No final das contas, não importa quão independente um banco central seja dos políticos que gerenciam o país, eles ainda estão a impressão e a destruição das notas ainda está associado a um grupo de pessoas. A Bitcoin não. A Bitcoin, ela tá, a geração, a cunhagem está associada a um algoritmo que não pode ser mudado. Dessa forma, a única lei que rege sobre o Bitcoin é a lei do mercado. Quem quer mais, paga mais caro. O principal valor vem daí, ok? Por isso, empresas como a Tesla, empresas como já ouvi dizer que tem a Mastercard já vai entrar aceitando Bitcoin. Elas começaram a mudar a mentalidade de que a cripto pode ser uma viável, porque pessoas começaram a mudar os seus investimentos de ouro, de bens tangíveis, para esse bem intangível mais seguro. A tecnologia por trás da Bitcoin é capaz de gerar uma moeda tão segura quanto uma barra de ouro. Existem planos, existe uma startup, acho que ela é até norueguesa, que planeja lançar até 2030 nós, Bitcoin, no espaço. Dessa forma, mesmo que um cataclismo aconteça aqui na Terra, mesmo que a gente seja atingido por um meteoro, o registro de quanto cada pessoa tem em sua carteira estará a salvo no espaço. É melhor do que, por exemplo, o ouro. Se alguém entrar dentro da sua casa e levar suas barras de ouro, você perdeu. Desde que você mantenha a sua chave privada segura, eu vou explicar isso no próximo vídeo, que é uma chave privada. Desde que você mantenha a sua carteira segura, não tem como alguém pegar o seu Bitcoin. Dessa forma, você tem uma moeda que ela é mais presa ao mercado, que ela é mais livre de governança humana e também mais segura em termos de transação, mais seguras em termos de manutenção. Então você já tem dois grandes plus em cima da moeda, para a moeda em cima do ouro. Esses são os grandes atrativos. Agora, você tem, por causa desses atrativos, você tem companhias como JP Morgan, você tem grandes hedge funds que estão mudando os seus assets. O asset basicamente é aquele dinheiro que você guarda para dar lastro às suas operações. O que eles estão fazendo? Eles estão mudando esses assets de bens tangíveis como ouro, platina, petróleo
para cryptocurrency, porque é mais fácil de manter, é mais fácil de transacionar e mais seguro. Quando esses funds eles entram no mercado e eles começam a inflacionar a Bitcoin, é porque eles querem transformar a Bitcoin. A Bitcoin se transformou de um token simplesmente de transacional, como uma nota, por exemplo. A nota de dólar, a nota de real, a nota de euro, ela precisa ter nota de 2, nota de 3, nota de valores pequenos, porque elas são tokens de troca. Eu preciso ser capaz de comprar um chiclete com uma moeda de euro. Você tentar comprar um chiclete com uma Bitcoin, você vai ter um problema. É como você entrar numa Starbucks, pedir um cappuccino com uma barra de ouro. Não era assim. Existe a história do cara que comprou uma pizza com 28 bitcoins. Porque à época acreditava-se, pelo valor da Bitcoin, que ela seria uma moeda, um token transacional. Mas como existe um número limitado de bitcoins e como esse número está cada vez menor, acredita-se que até 2023 não vai haver mais cunhagem de Bitcoin, ou seja, o número de bitcoins existentes no mercado tende a se manter estável, mas como pessoas perdem suas carteiras, esquecem suas senhas, ou seja, como não tem mais cunhagem, tende a reduzir. Quando você reduz o valor, a quantidade de uma moeda rodando, maior é o valor dessa moeda rodando. A Bitcoin tende a subir de valor. Acredita-se que até 2050 a Bitcoin terá atingido o valor de US$ 1 milhão. Quem sabe? Eu tenho meu investimento em Bitcoin. E você? Bem, essa é uma introdução bem rápida. Se vocês tiverem perguntas, deixa aqui no YouTube, me manda no Instagram, me manda por e-mail. Eu vou ficar muito feliz em responder essas perguntas. O básico do porquê uma cryptocurrency tem valor, eu disse aqui. Muito obrigado e até a próxima.